Caro amigo e amiga, você que acompanha este grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 19 de fevereiro e a primeira leitura proposta na nossa liturgia é Isaías capítulo 58, versículo 1 a 9. Parece ser um texto tão importante para nós neste momento da Quaresma, pois ele trata de um tema relevante, que é o jejum. No versículo 1, nós temos uma introdução na qual Deus ordena o profeta a falar e a falar com uma voz muito alta. Quando ele fala, grita a plenos pulmões, levanta a tua voz como trombeta e faze ver ao meu povo a sua transgressão, o seu pecado. É sempre importante nós recordarmos que quando aparece esse tipo de fala, significa que o que vem a seguir é algo muito forte, que não pode não ser escutado. Além disso, o profeta ele também era uma espécie de sentinela no meio do povo. E sabemos que os sentinelas na cidade, eles tinham também a função de tocar a trombeta, porque quando aparecia algum perigo na cidade, assim eles ajudavam o povo a se proteger. O que faz então o profeta aqui nesse texto? Está dirigindo esta palavra para que o povo se converta e para que o povo mude de vida. O versículo 2 parece até apresentar uma motivação bonita quando o texto fala que é a mim que eles buscam todos os dias, mostram interesse em estar no meu caminho, mas como se fosse uma nação que pratica a justiça e que não abandona o direito estabelecido por Deus. E o versículo 3, por meio destas duas perguntas, por que jejuamos e tu não vês? Mortificamos-nos e tu não tomas conhecimento disso? Por um lado, parecem apresentar um pouco a realidade daquele povo ali da primeira década do domínio do Império Persa, momento que o povo hebreu enfrentava um contexto de miséria. Mas por outro lado, parece revelar uma certa petulância do povo, como que a partir desse seu exercício de jejum, Deus fosse obrigado a dar-lhes uma resposta. É claro que o jejum sempre foi tão importante e em tantos momentos aparece na Bíblia hebraica, porque no momento de crise, de dor, de luto, o povo praticava o seu jejum, porque assim esperava obter um benefício da parte de Deus. E o próprio versículo 3 dá a resposta, quando Deus diz, é que no dia do jejum de vocês se entregam aos negócios, exploram os vossos trabalhadores e fazem uma porção de coisas erradas que você pode conferir aí no teu texto depois, certo? E é por isso que o versículo 4 diz, você não deve continuar a fazer um jejum como esse se você quer que a voz de Deus seja ouvida. Porque o que acontecia? Não havia congruência entre aquilo que se fazia e se acreditava em relação à prática da vida. E o versículo 6 em diante, por meio de algumas perguntas retóricas, nos ajuda a compreender que tipo de jejum que Deus esperava e espera ainda hoje de cada um de nós. Pergunta, por exemplo, do versículo 6, por acaso não consiste nisto, o jejum que escolhi, romper os grilhões da iniquidade, soltar as ataduras do jugo, libertar os oprimidos, lá no versículo 7, repartir teu pão com o faminto, dar espaço na tua casa ao desabrigado, ao sem-teto. Este texto até parece fundamentar lá o Mateus 25, 31 a 46, texto que fala sobre o último julgamento, né? No qual Jesus fala, estive nu e você me deu de vestir, estive com sede e me deste de beber, estive com fome e me deste de comer, e por aí vai o texto. Na prática, o que esse texto de hoje nos revela? Que o nosso exercício diário de penitência precisa sim nos ajudar a nos aproximarmos mais de Deus, mas também nos levar à nossa conversão. Porque não há sincero exercício de piedade se nós não conseguimos olhar para o lado e ver a situação daqueles que também necessitam, a situação de todos os necessitados. É o que apresenta a última linha do versículo 7, quando nos alerta para não nos escondermos diante daquele que é o nosso semelhante. É muito fácil nós tornarmos as pessoas invisíveis e o texto nos ajuda neste sentido a compreender. Todos somos irmãos e diante de Deus e diante um do outro, ninguém é invisível. E o versículo 8 conclui, bom, se você fizer isso, a tua luz romperá como a aurora, ou seja, aquilo que se espera, aquilo que se acredita, acontecerá. E além disso, as feridas serão curadas rapidamente. Literalmente, este texto poderia ser traduzido assim, uma nova pele brotará
voltará. Bonito isto, sabermos que à medida em que nos aproximamos mais de Deus e nos voltamos também para o outro que necessita, ou seja, todos os males da nossa vida, os males da sociedade serão curados. E aí, ainda no versículo 8, a nossa justiça irá à nossa frente e Deus, como que nos protegendo, irá à nossa retaguarda. E por fim, o versículo 9 fala, aí sim, nós podemos clamar a Deus, pedir socorro e Ele nos responderá, eis-me aqui. É certo que nós passamos tantos dramas na nossa vida, é certo que nós passamos por momentos de sofrimento, e é certo também que nesses momentos nós pedimos a ajuda de Deus. E o texto de hoje nos ajuda a percebermos que ao mesmo tempo que nos aproximamos de Deus, nós também mudamos a nossa vida. Não só na nossa relação com Deus, mas na nossa relação conosco mesmo e com o nosso próximo, principalmente aquele que muito sofre. Caro amigo e amiga, depois de refletirmos um pouco sobre este texto, nos resta ainda pedir a graça de Deus para que a nossa conversão seja sincera e, como nos sentimos tão próximos de Deus, nos sentirmos também tão próximos daqueles que muito o necessitam. Eu espero que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine esse teu dia e ilumine também todas as tuas escolhas. Paz e bem.